Progresso em Cristo. Cristo é o progresso. Sem Cristo, esqueça. Como que o crente, o cristão, se desenvolve em Cristo Jesus? Como este processo se manifesta na vida do cristão? Nós cristãos podemos perceber este progresso, este crescimento como ser humano, como pessoa. Por exemplo, o cara que mentia, o cara que roubava, o cara que espancava a mulher, ou a mulher espancava o homem, o cara que trapaceava, o cara que xingava, o cara que era mergulhado em todo tipo de obra ruim. É possível se libertar disto 100% verdadeiramente em Cristo por meio dele? E quais são as ferramentas que Cristo fornece ao cristão para que ele progrida, cresça e abandone as correntes malignas do diabo? Meu nome é Kleber, pastor Kleber, eu sou teólogo, eu sou professor, eu sou examinador das literaturas do Antigo e Novo Testamento, também sou examinador da literatura do conservadorismo e também sou examinador da literatura do progressismo. Esta última é a maior biblioteca que existe na face da Terra e por isso ela está dominando a igreja de dentro para fora e de fora para dentro e está literalmente cancelando todos os paradigmas ocidentais. Nos próximos minutos eu vou te apresentar de forma bastante didática, de forma bastante pedagógica, como que nós cristãos podemos perceber se os nossos passos, as nossas ações e os nossos atos estão nos conduzindo para o céu ou se estão nos conduzindo para o inferno. Porque o que mais tem hoje dentro da igreja são enganos, trapaça, mentira, fingimento, hipocrisia, todas essas obras malignas que conduzem o ser humano para, que conduzem os seres humanos para o inferno. Eu vou te apresentar aqui um gráfico bastante interessante e aí você vai concordar comigo. Então, queridão, aqui está o gráfico. Preste atenção nesse gráfico. É exatamente desta forma que se desenvolve a vida do cristão. É exatamente desta forma. No primeiro pauzinho, que eu não sei o nome, no primeiro pauzinho ali, da esquerda para a direita, ali é a iniciativa do cristão mergulhado dentro da cultura de Deus. Veja que eu estou falando cultura de Deus. Eu não estou falando religião. E quando eu digo mergulhado dentro da cultura de Deus, eu não estou me referindo a templo, igreja, onde você vai para prestar culto a Deus e aprender e ensinar com os seus irmãos ali dentro, naquele conglomerado de pessoas, naquela congregação de pessoas e pessoas distintas. Por isso é importante você estar ali dentro para que você possa se desenvolver, ensinar e aprender. E também perceber ali dentro as obras dos filhos de Deus e as obras dos filhos de Satanás e escolher quais das obras você verdadeiramente deseja trazer para a sua vida. No segundo gráfico você tem o gráfico não, o primeiro pauzinho você tem ali, ele inicia, aí ele entende que quando ele é levado para a cultura de Deus, o que ele tem que fazer? Ele tem que ler a palavra. Ele tem que comprar uma Bíblia e examinar a Bíblia. Ele não pode ficar esperando por pastor, evangelista, presbítero ou diácono. A função do cristão é ter uma Bíblia em mãos, para que toda palavra que seja passada lá na escola bíblica dominical, ele vá conferir como os crentes de Bereia, para conferir se verdadeiramente aquele pastor, aquele professor está falando a verdade ou está pregando heresia. Então ali você vê que ele se desenvolve. No terceiro pauzinho você vê que houve uma queda. E é exatamente desta forma a vida do cristão. Porque
Quando ele é levado para a cultura de Deus e ele aceita viver com Deus, ali ele descobre um mundo novo, ele descobre uma cultura nova, uma cultura poderosa, uma cultura verdadeiramente que traz autoridade, traz ousadia, traz firmeza, traz mudança de caráter, traz mudança de ética, traz mudança de ótica do mundo, traz mudança de intelecto. Ok? A forma de você compreender o mundo é totalmente diferente de uma pessoa que está no mundo, tá? Discernimento espiritual, ou seja, verdadeiramente é uma pessoa que você percebe ali já no segundo, no terceiro gráfico, houve uma queda. E isto aí é proposital, isto é intencional, isto verdadeiramente acontece com o cristão. Tem dia que ele acorda, tem semanas, meses ou anos que ele está poderoso no espírito. Tá poderoso. A oração dele é uma oração poderosa. Alguma coisa acontece, algum problema espiritual, ou algum problema dentro da família, ou algum problema na empresa, ou algum problema dentro da própria igreja, ou algum problema pessoal dele, e acontece ali um pouco do desânimo, aquele vigor espiritual, aquele poder espiritual que você via antes, houve uma queda. Aí no quarto gráfico você vê que ele se levantou. No quinto ele se levantou de novo. Já no sexto houve uma queda. No sétimo ele se levantou. No oitavo ele caiu de novo. E aí, nesse cair, o que acontece? São os embates do dia a dia. O homem, ele não é se vai sentir as pancadas. As portas fechadas atraem a depressão, a fraqueza espiritual, o desejo de se libertar dos agrilhões, dos grilhões de Deus, o desejo, muitas das vezes, de voltar ao Egito para viver aquela vida maldita que ele dizia que era vida e que nem vida era. Mas isso passa sim pela cabeça do cristão. Então, você vê que a vida do cristão é isso aqui, ó. Mas você vê que o processo é verdadeiramente um processo. Porque quando você contempla este gráfico, você vê nitidamente que isso aqui é um processo e a fraqueza espiritual deste cristão é natural. E nesta fraqueza não significa que o camarada voltou a se prostituir, voltou a beber, voltou para a cultura da qual Satanás é o senhor, samba, pagode, hip hop, assistir novela, assistir esses jornais que só trazem desinformação e com isto transforma a mente do ser humano num histerismo, a pessoa não consegue compreender o mundo real. Não estou falando voltar para estes processos. Eu estou falando fraquezas, porque é uma guerra espiritual. É uma guerra. Muitas das vezes nós não entendemos que estar em Deus, viver em Deus, dentro deste mundo, você é atacado o tempo inteiro. E atacado por pessoas que você nem imagina, pessoas da tua família, pessoas que comem no mesmo prato que você. Entende? Pessoas que estão tramando contra você e muitas das vezes você não sabe. Às vezes Deus revela, às vezes Deus não revela. E você que vai percebendo no dia a dia. E geralmente é uma pessoa que você tinha grande estima, uma pessoa que você gostava, uma pessoa que você tinha grande prazer em caminhar com a pessoa, em tomar um café com a pessoa, em pagar um almoço para a pessoa, em pagar um jantar para a pessoa, em debater teologia, em debater geopolítica, em debater filosofia e afins, e a pessoa te trai. Então isso te traz tristeza. Você vai sentir essa pancada, porque é uma guerra espiritual. Então, esses picos de queda aqui, isto aqui é natural no ser humano. É natural no ser humano. Verdadeiramente aqui, este gráfico apresenta a vida do ser humano. Esta aqui é a vida do ser humano. Porque, primeiro, estar dentro de um templo de carne, estando em Cristo, é muito difícil.
Porque a carne, ela tem prazer em se deleitar nas obras do diabo, nas obras do mundo. A carne não tem prazer na verdade. A carne não tem prazer na justiça. A carne não tem prazer nenhum em se curvar diante de Deus. A carne não tem prazer nenhum em examinar a palavra de Deus. E aí tem, muitas das vezes, o mundo te atacando, partindo para cima de você, com todas as suas ideologias filosóficas marxistas-leninistas. Tem o diabo, juntamente com os seus ministros, te atacando. Então, é verdadeiramente uma guerra muito grande e muito travada, e sem o Espírito Santo de Deus, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. Sem ele, não dá. Sem o Espírito Santo, este progresso aqui não vai acontecer. Mas com ele vai acontecer. Tá, pastor? Como que nós poderemos perceber que nós estamos no caminho certo, indo para o céu, obedecendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, e colocando a palavra de Deus, impetrando a palavra de Deus, atrelando a palavra que nós lemos no livro em nossas vidas no dia a dia. Aquilo que você leu, você vai viver. Se o teu marido não vive, isso é problema dele. Se o teu pai não vive, isso é problema dele. Se a tua mãe não vive, isso é problema dela. Se o teu avô ou tua avó não vive, é problema deles. Se o teu pastor não vive o que está escrito, é problema dele. Você vai viver. E quando isto acontecer, você vai começar a você será a primeira testemunha de que o evangelho verdadeiramente, quando você vive, ele é poderoso. Ele muda verdadeiramente a vida de qualquer pessoa. Quando a pessoa examina a palavra, entende, traz para sua vida e vive no dia a dia. Vai acontecer sim a mudança dentro do seu intelecto. Vai acontecer a mudança, sim, a transformação de dentro para fora. E isto vai te causar muitos problemas. Isto vai te causar muitas dores. Isto vai te causar trocentos problemas que as pessoas que estão com você irão impetrar em você. Porque a grande verdade é que nós sabemos que mais de 90% dos cristãos, eles não leem a Bíblia, eles não conhecem a Bíblia. Eles desprezam a palavra de Deus. E se você despreza a palavra de Deus, você despreza o próprio Deus. Você não sabe nada de Deus. Você não conhece da ética dele, a moral dele, o caráter dele, o humor dele, a empatia dele, a justiça. Você não conhece nada, porque você não lê a palavra. Tudo que nós podemos conhecer de Deus está na palavra. Está na palavra. E o maior professor de todos os tempos é o Espírito Santo. Aquele que está conosco, que o próprio Senhor Jesus prometeu enviar, o Espírito Santo está aqui agora. Então é importante que você entenda que você tem que observar este processo na tua vida. O processo deste gráfico. Um ano depois, você tem que começar a perceber a mudança de caráter em você. Não mente mais, não tem mais olho no marido dos outros, não tem mais olho na mulher dos outros. Procura não ficar olhando para as belas moças que passam nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, fazer um concerto com os seus olhos, como Jó falou. E o mesmo serve também para as mulheres. Se você defraudava o seu chefe, você não vai defraudar mais. Se você era fofoqueiro, você vai parar de fofocar. Se você gostava de jogar um irmão contra o outro para ficar no controle, você não vai mais fazer isso porque é uma obra diabólica. Então, todo este processo que eu estou te apresentando por meio deste gráfico aqui, é você que tem que fazer. E aí você vai ver a transformação na sua vida enfrentando os problemas do dia a dia. Aqui está um problema que os cristãos não querem viver, eles não querem enfrentar os problemas do dia a dia. Irmão, você não tem noção da luta que eu vivo, irmão. Irmão, você não faz noção, irmão, da luta que eu vivo há quase 20 anos.
Na internet, o que mais tem na internet aí são pessoas falando: eu sou pastor, eu sou teólogo, eu sou pastor, eu sou teólogo reformador, eu sou isso, eu sou especialista, eu sou pós-graduado, eu tenho um mestrado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não sabe, ele até tem um título de pastor, mas ele não sabe o inferno que é para ser consagrado pastor no mundo dos homens, para que o nome de Deus seja glorificado por meio deste ministro aqui. Eles não têm noção, irmão, do inferno que é, no inferno no qual a tua vida é mergulhada. Eles não fazem a mínima noção. Eles têm o título, eles só têm o título. Por isso acontece tantos escândalos dentro das igrejas, porque eles estão ali pregando a palavra, mas a palavra que eles estão pregando não é a palavra do céu, é a palavra do entendimento deles, da sabedoria deles. E a palavra de Deus diz que a sabedoria humana, ela é diabólica. Diabólica. Então que esse vídeo possa contribuir com você e que você possa observar este comportamento em você. Este gráfico aqui, ele revela, ele traz um cenário bastante pedagógico e didático como deve acontecer o progresso do ser humano desde o início que o Espírito Santo o venceu e o levou à sua cultura. Esse vídeo falou com você? O canal tem te abençoado? Porque tem pessoas que até visualizam os vídeos, mas não curte. Dá uma moral pro canal. Todo vídeo que você visualizar, curta o canal, bota um comentário, ou traga uma dúvida. Eu vou colocar o meu WhatsApp para a gente poder conversar, para a gente papear, para a gente, muitas das vezes, você tem algumas dúvidas da palavra, os problemas que você enfrenta no seu dia a dia, eu vou passar a colocar o meu WhatsApp para a gente ter um contato direto, mais próximo, tudo bem? Compartilha para a tua rede social, se inscreva no canal, coloca um comentário discordando ou concordando e não esqueça de curtir o canal, o vídeo, para que o canal ganhe relevância dentro da plataforma do YouTube. Amém? Ajude esse canal chegar aí a 10, 15, 20, 30 mil dentro do YouTube para que ele ganhe relevância e a palavra de Deus possa alcançar outras pessoas. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.